Fala galera que acompanha o nosso canal, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e nós vamos tratar hoje de um tema muito importante denominado Idade Moderna, que é um período aí da história da humanidade que tem início a partir do século XV com a queda de Constantinopla em 1453, que é uma data escolhida entre os historiadores para determinar que a partir dali, ao fim da Idade Média, e vai até o século XVIII com o advento da Revolução Francesa, em 1789. Então esse período também é conhecido como período de transição. Por que período de transição? Porque nós vamos observar que há elementos novos que são inseridos nesse contexto e também há elementos que insistem em permanecer, como as antigas unidades feudais, a sociedade continua sendo estratificada, estamentária, os privilégios continuam ainda com uma pequena parcela da sociedade, que é os nobres e o clero. Os camponeses continuam sendo explorados, ou seja, as obrigações servis continuam. Em contrapartida, há um aumento das trocas comerciais, há o surgimento de uma nova camada social, que é a burguesia, que vai contribuir para o processo de fortalecimento ou centralização do poder político, no caso, a monarquia, ou seja, o rei cada vez mais vai ampliando sua área de influência e aumentando o seu poder e centralizando o poder também. E é nesse período que vai ocorrer as reformas religiosas, a expansão marítima e comercial e muitas outras coisas que nós vamos ver aqui nesse canal e nos vídeos posteriores. Então fique ligado, nos acompanhe, beleza? Nós vimos que a nobreza viu-se diante de uma crise do mundo feudal, onde havia uma dificuldade de controlar as rebeliões camponesas que cada vez mais se tornavam constantes e intensas. Eram saques, eram invasões de castelos, assassinatos de nobres. O nobre estava com a necessidade enorme de manter o seu poder político, manter suas rendas e, de quebra, controlar essas rebeliões, sublevações, e sem contar que havia um processo de empobrecimento da nobreza. Ou seja, aqueles nobres que não se dedicaram ao comércio, eles começaram a empobrecer. A única coisa que lhes restavam era o nome da família, era o status. E se lembre que a sociedade, como sendo estratificada, ou seja, estamentária, não permitia a mobilidade urbana. Quem nascia servo permanecia servo e quem nascia nobre permanecia nobre, mesmo que fosse o nobre mais liso que um sabonete molhado. Nossa, isso foi péssimo. Mas o fato é que o bicho estava pegando e o nobre estava indignado. Então torna-se viável a reabilitação do monarca e de suas funções. Exemplo, convocar exército nacional permanente, unificar impostos, reprimir insurreições e, de quebra, manter o controle financeiro. Agora vamos bizu aí, galera. A gente não pode afirmar que a nobreza perdeu totalmente a sua influência sobre a política europeia, visto que o caráter aristocrático e estamental da sociedade vai permanecer inalterado. Uma única diferença é que aquela pirâmidezinha que representa a sociedade medieval, clero, nobreza e camponeses, agora lá no topo vai estar o rei. Então é rei, clero, nobreza e campesinato. E dentro desse campesinato, junto ali com as massas, está ali a burguesia indignada. Porque eles conseguiram o poder aquisitivo, só que o poder político não veio junto com esse poder aquisitivo. Ou seja, não conseguiram uma posição que equivalesse, que fosse coerente, né, com a sua capacidade econômica. Então por isso que a burguesia, ao longo da história, ela vai aí iniciar uma série de revoltas com o único objetivo: conseguir um poder político compatível com o poder econômico que ele já havia conquistado. Agora, por que a gente não pode falar que a nobreza não ficou totalmente de canto de parede? Por que a gente afirma isso, que a nobreza continuou influenciando a política? Embora estivesse em processo de empobrecimento, de perda de prestígio, né? Porque a economia mudou, a sociedade estava mudando, a nova classe social emergindo, a economia também estava diversificada e o feudalismo estava cada vez mais em crise. Por que a gente não pode, diante de todos esses fatores, a gente não pode afirmar isso?
porque a nobreza vai continuar lado a lado com o rei, porque para gerir um estado, galera, é necessário criar um corpo burocrático para poder melhor articular a economia e a política. E você acha que o rei ia tirar de qual extrato essa galerinha que compôs esse corpo burocrático? É lógico que tá nobreza. Nossa, tá meio Dora Aventureira. Você está vendo o mapa. Agora, galerinha, vamos bizu aí, ó. O Estado moderno foi praticamente um novo arranjo político que garantiu a manutenção da estrutura social, aristocrática e estamental daquela sociedade. Ou seja, não houve mobilidade social. Tudo permaneceu como estava. Pobre no seu lugar e elite no seu lugar. Não digo rico, até porque a nobreza, você sabe que a nobreza estava enfrentando aí um grande revés aí econômico. A questão é, galera, que a nobreza, diante das pressões da crise do século XIV, ela só teve uma única escolha: abrir mão do seu poder militar e transferir esse poder militar para o Estado. Agora, através do monopólio da força, tinha as condições necessárias para acabar com as sublevações camponesas, ou seja, com as revoltas camponesas, manter o status quo da nobreza e, de quebra, garantir o controle social. Então, uma mão lavava a outra. Outro fator também, galerinha, é as transformações ocorridas a partir da fragmentação ou desagregação do feudalismo, que acabou contribuindo cada vez mais para o processo de centralização política, como o renascimento comercial e urbano, que modificou a economia, a oferta de trabalho nas cidades, que estimulou a fuga dos camponeses, que acabou, por sua vez, desestruturando a servidão. A nobreza falida recorre a empréstimo da burguesia e cada vez mais vai se endividando, e com o tempo a burguesia vai cobrar a conta. Então tudo isso vai contribuir para o processo de centralização política. E o que é que o burguês ganhava com esse processo de centralização política? Galerinha, é simples, olha. Como o feudalismo é um modo de produção muito fragmentado e havia uma diversidade de pesos, moedas e medidas, isso acabava dificultando as transações comerciais da burguesia. E somente o poder centralizado garantiria a unidade de todos esses aspectos, além do mais, taxações sobre produtos estrangeiros. Ou seja, nós estamos falando agora de protecionismo. Então, galerinha, é nesse contexto que vai surgir os estados nacionais. Nós vamos falar nele mais à frente, mas agora nós vamos se ater somente às principais características desses estados nacionais. Então, o Estado Nacional vai ter como característica a centralização do poder na figura do rei, redução do poder local, formação de uma burocracia estatal, que vai ser as engrenagens do Estado, fundamental para garantir a cobrança de impostos, fim dos diversos sistemas de pesos, moedas e medidas. Agora vai ter uma moeda nacional, o estabelecimento de um sistema tributário, a aplicação da justiça vai ser agora uma prerrogativa estritamente do Estado, não mais dos senhores feudais, como ocorria durante a Idade Média, lá no feudalismo. E também, galerinha, a imposição de uma língua nacional, de uma religião nacional. Então, galerinha, perceba que o monarca estava numa situação cuja tendência era de absorção de poder, visto que tanto a nobreza quanto a burguesia tinha interesse no processo de centralização monárquica, porque ambos saíam ganhando. A burguesia na questão econômica, de unificação de impostos, moedas, medidas, tudo mais, e a nobreza, principalmente a nobreza falida, que precisava de alguma coisa para se sustentar. É daí que vai surgir a nobreza parasitária, ou seja, que vai viver ali sugando o Estado. Então, galerinha, se você gostou, dê um like, beleza? Continue acompanhando o nosso canal e partiu história.